A investigação da Polícia Federal sobre a fuga dos detentos do presídio de Mossoró aponta que as circunstâncias do episódio, abre aspas, sugerem fortemente a possibilidade dos crimes de facilitação interna e dano qualificado. Segundo o documento divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, a polícia relata indícios da tese, como barras de metal usadas para retirar a luminária da parede da cela. Os presos também tiveram acesso a ferramentas como alicates para romper as cercas e ainda foram beneficiados pela falta de iluminação de um poste que estava desligado pelo disjuntor. Mas não é só isso não, hein? Além disso, a investigação mostra que o Comando Vermelho, facção criminosa do Rio de Janeiro, está bancando uma rede de apoio para ajudar os irmãos, os fugitivos. Essa rede auxilia os criminosos a se manterem em áreas rurais. O cara foge para o meio do mato, dão apoio com alimentação, bebida, transporte e também armas de fogo. Então vamos começar aqui batendo um papo sobre isso. Deixa eu ir com o meu Davi Andrade. O Davi, eu gosto dele que ele bate pesado. Vamos dar uma olhadinha aqui. O alemão é muito inteligente, ele já botou imagem. Olha, primeiro, o sentinela fazendo tiro ao alvo numa pedra. Vamos ver, a pedra não se mexe, que bom. Agora, muito bom, acertou. Difícil atirar no alvo móvel. Aí você tem o seguinte, o Davi Andrade. Sim. Primeiro, durante quase um mês, não houve revista na cela. Se é feita a revista na cela, você vai encontrar aquele cutelo, aquela barra que ele usou para cutucar e remover a lâmpada. As lâmpadas são acopladas no teto. Sim. Muito bem, estamos vendo aqui. Só voltar com a gente um pouquinho, daqui a pouco nós vamos botar a imagem, vamos chamar a atenção para alguns pontos. Então, primeiro, ele pegou aquela barra de ferro, raspou ao lado da lâmpada que está acoplada no teto. E você não faz isso dentro de um presídio para todo mundo ver. É à noite, você deixa a barrinha debaixo da cama. É de um dia para o outro. Põe ali no travesseiro, no colchão. Quando você faz a revista da cela, você encontra a barra de ferro ali, acaba o plano de fuga. Mas não teve revista na cela. Epa, estou desconfiado. Sim. Segundo lugar, a empresa contratada para fazer a manutenção, e aqui não é culpa de presidente, de ministro, isso é terceiro, quarto escalão. Sim. A empresa contratada para fazer a manutenção coloca, você sabe, material de 15ª qualidade. Por quê? Porque é uma empresa laranja que foi contratada. Então é claro que ali para roer aquele negócio... Eu lembro do Mário Covas, quando assumiu o governo de São Paulo em 95, tinha os presídios ali, ele foi arrancando com a imprensa, ele arrancava com a mão. Tamanha falta de qualidade feito, tudo nas coxas, para usar uma palavra bem clara mesmo. Então você tem isso. Então, manutenção nas coxas. Ninguém faz revista da cela. Sim. Estava tendo uma reforma e deixaram ali um tesourão, aqueles tesourão de jardim, do lado da grade. Que coincidência. Que não é eletrificada. Mas que coincidência, né? 60% das câmeras de monitoramento não estavam funcionando. Luz desligada. E o sentinela, na troca, ficou muito vazia a guarita, demorou para entrar. O que aconteceu? Com tudo isso, agora é só botar a imagem para tu fazer a pergunta. Sim. O Tatu, que é o nome de um dos presos, não precisou nem cavar um buraco para sair por baixo da terra. O Tatu saiu voando. O Tatu saiu que nem o Homem-Aranha. Tá certo? E agora, dá uma olhada, ô Davi. Sim. Tem aqueles muros altos. Depois que ele sai do muro, tem essa grade, duas grades. E tem um sentinela. Olha como é que ele acerta a pedra. E tem um sentinela que atira bem na pedra, que é ali pertinho. Para mim, na pedra, ele é ótimo. Eu não quero apontar nomes, mas que teve facilitação, quando a incompetência é muito grande, é porque não é incompetência, é dolo. Por favor, Davi. É muita coincidência, não é não? São quantas coincidências aí? Quantas coincidências? É muita coincidência. É claro que houve apoio, auxílio de funcionários da penitenciária, é claro que houve. De terceiros, talvez de prestadores de serviço, não se sabe. É claro que houve facilitação. Sem tudo isso, como é que nós vamos admitir que tudo isso aconteceu por coincidência, Capês? Seria muita inocência, seria muita leviandade da gente achar que tudo aconteceu e contribuiu para a fuga por coincidência. Acharam lá uma tesoura lá no lugar,
A revista que tem 30 dias que não foi feita, luz que acabou, né? A luz deixou de... É interessante, a luz acaba naquela hora, né? Então, assim, é coincidência demais. É claro que houve facilitação. E aí, no meu modo de ver, o que é o fundo, né, dessa questão toda? É o Estado, em todos os seus escalões. Eu não estou falando do alto escalão, não. Estou falando até do baixo escalão, do médio escalão, do servidor público lá, do agente penitenciário. Não estou acusando ninguém, porque eu não sei como é que é. Eu tenho convicção que houve facilitação. Não sei por quem, né? Evidente. Não posso acusar a pessoa em si, mas que houve facilitação, houve. E aí eu vejo que a ligação umbilical do crime com o poder público no Brasil, gente. O poder público é absolutamente ligado ao crime. Né? Um programa aqui, uma ocasião, nós estamos falando do Rio de Janeiro, vocês falaram aqui, eu estava acompanhando, eu não estava na mesa, não sei se foi aqui no Linha de Frente, sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre a cidade do Rio de Janeiro, como é que está entregue, né? A milícia de um lado e ao tráfico do outro. Por quê? Pela ausência e conivência do poder público. Nesse ponto aqui é claro que houve. Houve o Comando Vermelho ligado, né? Com ligação umbilical àqueles que facilitaram a fuga, né? Pagando, propinando, dando dinheiro, enfim. É claro que houve facilitação. E o triste é isso, né? É a ausência do Estado ou a conivência do Estado com a bandidagem. É isso que é mais grave, meu modo de ver. A bandidolatria e a união do Estado à bandidolatria. É isso que me preocupa no estado atual de coisas em que vivemos. Tudo bem. João Pacífico, eu vi um especial sobre as organizações de narcotráfico no México, que hoje estão mais poderosas que as da Colômbia. E esse especial era sobre os policiais que fazem o combate. E um deles dizendo 90% acabaram se entregando ao tráfico. Você tem duas alternativas. Ou você vai ser eliminado, ou você acaba sendo seduzido. Agora, veja, novamente nós estamos falando em tese sobre sistemas. O crime organizado, se ele começa a atuar e proteger e proporcionar a fuga, o contato diário, você vai conversando, o sujeito que trabalha lá conversa com o preso, acaba criando, se não uma amizade, algum tipo de convivência mais próxima, e aí, para a corrupção é um passo. Agora, nós precisamos rever o nosso sistema penitenciário como um todo. Se isso é penitenciária de segurança máxima, eu temo pela segurança média e segurança mínima. Se não tem isolamento, o crime organizado começa a recrutar presos para trabalharem como seus soldados. Antigamente você ficava tranquilo quando prendia o sujeito. Hoje, quando prende, é que ele fica mais perigoso, porque ele cai na teia da organização criminosa. Nós precisamos rever urgentemente o sistema penitenciário, presídios ainda menores, completo isolamento, e esse regime disciplinar diferenciado precisa ser efetivamente aplicado, porque esses caras, com certeza, tiveram contato, e eles deveriam estar no regime de isolamento, e não em contato com outros presos ou entre eles mesmos. Tá aí, o Tatu, que virou aí o Homem-Aranha, e o Deizinho estão no meio do mato agora, recebendo todo o auxílio. Daqui a pouco eles encontram o André do rap para fazerem um rap feliz na Bolívia. Por favor, João Pacífico. Eu acho que a gente tem que primeiro observar se é um caso pontual, que certamente teve conivência, que certamente daquela penitenciária e quais escalões e o que fez convergir tudo aquilo lá, então ter essa investigação, ou se é algo de todas as prisões federais de segurança máxima do Brasil. Então acho que tem que entender primeiro se é um problema sistêmico nas prisões ou se é um problema daquela unidade específica naquela ocasião e tem que ser punido. Um ponto que eu trago aqui, que eu acho que é muito preocupante, é o crescimento das milícias, do PCC, do Comando Vermelho, que eles subiram, antes era uma coisa São Paulo, Rio de Janeiro, subiram já para o Nordeste, subiram já para o Norte, e isso sim é muito preocupante. O poder que essas pessoas estão recebendo em outros lugares é absurdo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui visitar algumas comunidades numa grande cidade do Nordeste, e daí eles me falaram, ó, nessa comunidade, você não pode fazer o número 2, você não pode falar 2. Porque é da outra, aqui é do 3. Então, se você vai num bar, quanto custa aqui? É 1 mais 1. Se você não pode falar 2, o número 2 é tão absurdo que chega isso daqui. Alguém tira uma foto assim, essa pessoa pode ser, enfim... eliminada. Eliminada. E tem casos disso. E na outra não pode falar o número 3.
Então, isso não é no Sudeste, é no Nordeste que eu fui e que eu ouvi isso das pessoas. Cuidado como você vai se comportar aqui, assim, assado. Então, eu acho que a gente tem que olhar as milícias, PCC, Comando Vermelho, o crescimento deles é muito grave e daqui a pouco... E a gente sabe também que eles estão tomando a política. Sem dúvida. Ana Beatriz Rich, qual a sua opinião sobre tudo isso? Não, a minha opinião, ela é, acho que como a de todos, você falou que esse ia ser um tema polêmico, mas todos nós estamos de acordo que algo aconteceu neste presídio e que viabilizou uma fuga tão bizarra destes dois elementos. E não existe outra palavra para caracterizar senão bizarra, né? E aí eu chamo a atenção tanto como dentro do presídio as coisas não funcionam da maneira que elas deveriam funcionar. E aí eu queria fazer uma observação que a gente está falando de um presídio de segurança máxima, onde cada preso custa por mês ao Estado, a nós, R$15 mil. Então, não é superlotação, não é que está faltando recurso, absolutamente nada justifica que num presídio em que você tenha um orçamento de R$15 mil por mês por preso, 60% das minhas câmeras não estejam funcionando. Eu não estou nem discutindo os elementos mais óbvios, do tipo não haver busca na cela, né? Como que chama aquilo? A vistoria da cela. Revista, né? Mas um negócio básico, num presídio, as câmeras de vigilância não funcionam. Então, assim, é uma desmoralização do Estado no seu ápice. Sem dúvida. E eu elogiei o Lewandowski logo após a fuga, porque ele foi até lá, ele pareceu tomar providências enérgicas, ele afastou o diretor do presídio de imediato. Só que já se passaram mais de 2 semanas e não houve mais nenhuma atualização. Então, tudo indica que a gente não está minimamente mais perto de recuperar esses 2 presos e nenhuma satisfação foi dada à sociedade. À época, a história foi de que foram coincidências. Se acontecem tantas coincidências assim na vida desses dois, eles têm que jogar na Mega Sena. Rapidinho. Porque não é razoável que a população, que o governo ache que a população vai acreditar que eram só coincidências. E eles precisam ter um mínimo de dignidade e transparência para trazer a público tudo o que aconteceu, até para evitar que isso aconteça mais vezes. Sem dúvida. Muito bem. Meu querido Ramalho da construção, você que entende de construção, vou ter que fazer a pergunta para você, mas eu vou ter que olhar para a câmera, que eu quero falar com o telespectador. A empresa que faz a manutenção do presídio de Mossoró, a R7 Facilities, está no nome de um laranja. E o laranja mora na periferia de Brasília. É uma empresa que tem faturamento de 195 milhões. A gente não sabe quem é o dono. Está em nome de um laranja. Ramalho, essa empresa deixou o tesourão, que é tesoura certinha para cortar a grade, num depósito protegido por um tapume sem tranca. E aí o nosso querido amigo João Pacífico fala, será que tomara que seja um episódio isolado? Tomara. Porque essa empresa também faz a manutenção no presídio de Brasília, para o qual foi transferido Marcola, líder do PCC. Ramalho, é como eu disse ao motorista da perua escolar que me levava quando eu tinha 9 anos e errou meu caminho. A que ponto nós chegamos? Presidente Capês, eu quero dizer o seguinte, são 2 matérias que eu sou analfabeto, né? Tanto de direito como de segurança pública. Mas vou falar aqui como eu penso como cidadão e como eu acompanho. Lamentavelmente, o Brasil hoje, eu acho que tem um poder que está mandando mais que todo mundo, que é o crime organizado. E esse crime organizado, ele tem se impregnado em todas as áreas. Nas universidades, nos hospitais, nas cadeias, nos presídios. E você, Capês, lembrou aí que a empresa lá está no nome de laranja. É o que mais a gente vê. Você imagina que São Paulo tem
36 mil empresas da construção civil. E 60% são em nome de laranja. Para quê? Para sonegar. Então o camarada vai lá na minha terra, na Paraíba ou no Piauí, ele pega um coitado que assina com o dedo. Ele abre um CNPJ no nome dele, vai no cartório. O cara passa todo deles para ele, pode comprar, demitir, né? E ele fica lá na frente. E ele fica lá na frente, ele é até um coitado, parece, porque ele tem uma carteira assinada com aquilo, mas ele que opera todos os desvios, né? Para sonegar imposto, para deixar de pagar passivo trabalhista, para uma série de coisas, e nada acontece. Agora, nós temos aí, você falou 2 nomes famosos, Fernandinho Beiramar e o Marcola, que é praticamente um poder, o 4º poder no Brasil. Dali os caras comandam tudo. Então não é possível, com a tecnologia que nós temos hoje, das mais modernas do mundo, quer dizer, a pessoa possa comandar dentro de um poder toda uma estrutura desse tamanho aí. Aí você volta lá para o presídio, você estava mostrando aquelas coisas absurdas ali, e eu concordo plenamente que ali teve envolvimento de todo mundo. Eu espero que a polícia esclareça, a justiça esclareça, e eu acho que é isso que a sociedade está esperando. Mas não é razoável acreditar que, em se tratando de um presídio de segurança máxima, as coisas estivessem tão facilitadas. Vou dar um exemplo, Capês. Nós tivemos aqui o Carandiru. Opa! Que eu acompanhei ali com a construção lá do pessoal nosso lá, e eu acompanhei algumas vezes a obra. A obra, eu acompanho. Olha, para mim chegar até onde estavam os trabalhadores, eu passava por 7 revistas. Sim. 7 revistas. Os trabalhadores eram uma coisa humilhante, mas aquilo era uma coisa para acontecer mesmo, fazer. E a pressão que eles me contavam era muito grande. Ele falou assim, alguém querendo comprar o meu uniforme, né? Alguém querendo comprar alguma ferramenta, né? Então, pelo que estão mostrando aí, mesmo sem entender de segurança pública, né? Eu quero dizer que cabe agora à polícia e à justiça esclarecer isso aí e que sirva de exemplo, porque essa falha poderá estar acontecendo em vários outros presídios. Sem dúvida. Mas deixando bem claro aqui que eu sou analfabeto em segurança e também em direito, mas observando como cidadão e pela experiência que a gente acompanha no dia a dia. Comigo. Você é muito modesto. Não fale isso, você está longe de ser... Você é um líder sindical importantíssimo e um deputado estadual altamente graduado e tem todas as condições, aí, conhece profundamente direito. Nós discutimos muito na Assembleia e vou te falar uma coisa. Agora, tem muita gente que não é especialista em direito e não entende mesmo o que está acontecendo.